O Volkswagen Paraty chegou ao mercado brasileiro no início dos anos 80, sendo uma das grandes apostas da Volkswagen para atrair consumidores que buscavam um carro de maior versatilidade. A ideia era oferecer mais espaço e conforto sem abrir mão da robustez e da confiabilidade que a marca já representava. E, de fato, o Paraty logo se tornou um grande sucesso. Ele não apenas se encaixava perfeitamente nas necessidades de quem precisava de um carro prático, mas também agradava com um design que, embora simples, se destacava por sua linha harmônica e funcional. Não demorou muito para que se tornasse um dos carros mais populares entre os brasileiros, principalmente em uma época onde os modelos de station wagon ganhavam destaque. A proposta do Paraty era clara: um modelo que atendesse tanto as famílias, com seu amplo espaço interno, quanto os profissionais que precisavam de um veículo mais resistente, mas ao mesmo tempo confortável. O modelo passou a ser conhecido por sua confiabilidade mecânica, durabilidade e versatilidade. Por muitos anos, a Paraty foi a opção favorita de muitos brasileiros que precisavam de um carro que entregasse mais que apenas um meio de transporte. Ela entregava experiência, funcionalidade e uma sensação de liberdade. Com o tempo, a Paraty foi se adaptando, ganhando novas versões, incluindo motores mais potentes e configurações que atendiam a diferentes públicos. Porém, como tudo no mercado automotivo, as mudanças são inevitáveis. A década de 90 e os primeiros anos do novo milênio trouxeram um novo cenário para a indústria automobilística brasileira. O mercado começou a mudar e com isso o perfil do consumidor também se transformou. Enquanto a Paraty era sinônimo de robustez e capacidade de carga, o consumidor foi mudando seus desejos. Os carros mais compactos, econômicos e que entregavam maior eficiência começaram a ganhar força. Modelos menores, mais modernos e que ofereciam consumo mais baixo de combustível começaram a se destacar. Outro fator importante foi a concorrência. Novos modelos e marcas passaram a entrar no Brasil, e isso fez com que o mercado se tornasse cada vez mais competitivo. A chegada de novos concorrentes, com designs mais arrojados, tecnologia de ponta e, principalmente, carros mais eficientes, fez com que o Paraty fosse sendo ofuscado aos poucos. Embora a Volkswagen tenha tentado adaptar o modelo a novas demandas, as atualizações já não eram suficientes para manter o Paraty no topo das preferências dos consumidores. Por mais que a Paraty fosse um excelente carro, seu design e sua proposta estavam começando a ser superados por outras opções. A crise do mercado automotivo no Brasil, especialmente durante a virada do milênio, foi outro fator decisivo. O Brasil enfrentava um momento de incertezas econômicas, o que resultou em um aumento da competitividade e uma queda nas vendas de carros. As montadoras, incluindo a Volkswagen, precisavam focar em modelos que gerassem maior retorno financeiro, ou seja, modelos mais modernos e que atendiam a um público mais amplo. O Paraty, que já estava ficando para trás no quesito design e inovação, não conseguiu acompanhar esse movimento. As vendas caíram, e logo a decisão de descontinuar a produção do modelo foi tomada. Mas o fim do Paraty não significa que ele tenha desaparecido sem deixar um legado. Ao contrário, ele ainda é lembrado com carinho por muitos que tiveram a oportunidade de dirigir-o. Para muitos, o Paraty representa uma época em que os carros eram mais simples, mas extremamente funcionais. Ele é visto como um ícone da indústria automotiva brasileira e ainda é adorado por entusiastas que, até hoje, mantêm o modelo em perfeitas condições. Carros antigos, como a Paraty, mantêm um certo charme e nostalgia, algo que não é facilmente substituído por modelos mais modernos. O Paraty, assim como muitos outros carros que foram descontinuados ao longo dos anos, deixou uma marca na história automotiva do Brasil. A decisão de interromper sua produção foi, de certa forma, uma consequência das mudanças no mercado e das novas necessidades dos consumidores. Mas o que é curioso é que, mesmo com o fim de sua produção, o Paraty ainda vive na memória daqueles que o escolheram como um dos carros mais confiáveis e práticos da época. O modelo foi uma referência de funcionalidade e resistência, e mesmo que não seja mais fabricado,
ele permanece como um símbolo de uma era onde carros como esse eram parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Falar sobre o fim do Paraty é, de certa forma, refletir sobre as transformações do mercado automobilístico e o comportamento do consumidor. As necessidades mudam, e com elas, as empresas precisam se adaptar ou acabar ficando para trás. Mas o Paraty teve seu tempo de glória, e seu sucesso é uma prova de que, quando um produto é bem desenvolvido e atende às necessidades do público, ele pode conquistar um lugar especial na história. O modelo pode até ter sido descontinuado, mas a marca que ele deixou nunca será apagada. E é isso que faz com que carros como o Paraty ainda sejam celebrados até hoje, mesmo sem estar mais em produção. O Volkswagen Paraty é um exemplo claro de como um carro pode se tornar parte da vida de tantas pessoas e de como a indústria automotiva precisa estar atenta às mudanças que acontecem com o consumidor e o mercado. Mas, ao mesmo tempo, é um lembrete de que a durabilidade de um modelo não depende apenas de sua robustez e confiabilidade. Ela depende da capacidade de se renovar e de se adaptar às novas exigências do mercado. E o Paraty, por mais que tenha sido um carro excepcional, não conseguiu acompanhar o ritmo das transformações e, com isso, seu ciclo chegou ao fim. Por fim, é impossível não olhar para o legado do Paraty sem sentir uma certa nostalgia. Para aqueles que tiveram o privilégio de dirigir ele representa muito mais que um simples carro. Ele é uma lembrança de um período em que a indústria automobilística brasileira estava em constante crescimento e de como um modelo pode conquistar o coração de milhões. Hoje, o Paraty continua sendo um símbolo de resistência e qualidade, e sua história é parte da rica trajetória do automobilismo no Brasil. E esse é o ponto final dessa jornada do Volkswagen, um modelo que, mesmo após o fim de sua produção, continua a ser lembrado com carinho e respeito. O Paraty marcou uma geração, e sua história não será esquecida tão cedo. Se você já teve uma Paraty, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Agradeço por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para conferir mais conteúdos como este. E se preferir, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, quem sabe a história do carro que você ama já está aqui.